Ser um seguidor de Cristo não é tarefa fácil. Ninguém deve se iludir para não desistir diante as dificuldades, pois é ter fé, é ter um objetivo, um propósito, para que um dia receberemos a coroa da eternidade. Isso sim é o sentido da vida, pois esta vida, neste mundo que vivemos, se você olhar ao seu redor, já acabou. Estamos aqui só esperando Cristo voltar, pois a humanidade já atingiu seu mal máximo de maldade. Só está faltando isto aqui, ó, o amor amadurecer no coração do homem. E ele vê que Cristo é a única saída, é o verdadeiro sentido da vida. E Cristo irá voltar, pois muito vivem para ter, para mostrar, mas o amor entre as pessoas está escasso. As coisas estão acontecendo, aquele dia irá chegar. Mas vamos refletir? Este dia com Deus está escrito, vamos dar mensagem. Reflita, se possível compartilhe. Creia neste Deus de amor e justiça, pois aqueles dias estão próximos. Basta ter fé, confiança, propósito e paciência para ser um seguidor de Cristo. Não espere nada em troca, e sim uma vida na eternidade com Jesus Cristo. Este é o maior prêmio, é a maior dádiva do ser humano, pois o verdadeiro sentido da vida é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Vamos que vamos para cima. Olá, meu amigo, minha amiga. Antes de ler o texto bíblico de hoje, eu quero lhe dizer uma palavra de gratidão pela maneira tão gentil como você me recebe aí na sua cidade, na sua igreja. Eu digo isso porque, juntamente com o Quarteto Arautos do Rei, nós viajamos por todo o Brasil e sempre, em todos os lugares que nós vamos, somos recebidos com bondade, com atenção, com gentileza. Se você já nos recebeu aí na sua igreja, na sua cidade, na sua comunidade, muito obrigado, viu? Por sua atenção. E se ainda não nos encontramos, qualquer dia, pela graça de Deus, nós vamos nos ver por aí. O texto bíblico para hoje está aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, vou ler os versos 57 e 58. Está escrito assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você notou algo aqui curioso? Lucas diz que enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus. Veja, alguém se apresentou a Jesus oferecendo-se para segui-lo. E a pessoa disse: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas observe a resposta de Jesus. Parece desanimar o moço que estava disposto a segui-lo. Jesus disse: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O indivíduo se oferece com uma grande motivação, mas provavelmente essa motivação se deu pelo fato dele perceber o sucesso de Jesus. Cristo estava realizando milagres e ajuntando multidões que o seguiam, que o admiravam. E de repente o indivíduo talvez tenha pensado assim: eu vou seguir esse mestre, porque quem o segue se dá bem, afinal de contas ele é capaz de fazer milagres, ele é popular, ele é admirado por todos. E Jesus, conhecendo o coração e a motivação daquele indivíduo, lhe disse algumas palavras com a intenção de colocá-lo com os pés no chão, colocá-lo na realidade.
ser um seguidor de Cristo não é tarefa fácil. Ninguém deve se iludir para não desistir diante das dificuldades. Por isso que Jesus disse: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós vivemos num mundo de problemas, de aflições e tristezas, e não podemos nos iludir pensando que porque seguimos Jesus, nossa vida vai virar um mar de rosas. Você se lembra das palavras do mestre que estão aqui no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33? O mestre disse assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Cristo está falando aqui para os seus seguidores: olha, em mim, sim, vocês têm paz, mas não se enganem, no mundo vocês passam por aflições. E apesar de seguirmos Cristo, nós ainda estamos no mundo, sujeitos às aflições dessa vida. Mas Jesus nos conforta dizendo assim: tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É verdade. Significa que a paz de Cristo, que é real, ela é superior às aflições do mundo, também reais. Porém, a paz do Senhor é superior às aflições. Quem tem a paz de Cristo, ainda que passe por aflições, vence o mundo. Por isso Jesus diz: tenham coragem, eu venci o mundo. A ideia é: assim como eu venci, vocês vão vencer. Mas não se iludem, ou não se iludam. Primeiro, é preciso lutar. Lutar e vencer nesse mundo de aflições. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a termos consciência da realidade, a não nos iludirmos pensando que a caminhada cristã é fácil, mas que ninguém se desanime pensando que é impossível, porque a paz do Senhor nos capacita a superarmos as aflições dessa vida. Que todos que estão orando comigo tenham bom ânimo, tenham coragem e prossigamos na direção do Senhor. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém.